Eu lembro que eu tinha alguns amigos ali né, brincando de rua e tal, os vizinhos, amigos da vizinhança, e eles eram coroinhas. Eu nem sabia o que era isso, né? Mas eu lembro que alguma coisa assim, dentro, interno, eu não consigo decifrar o que era. Mas eu lembro que eu fiz a minha primeira Eucaristia com 9 anos, justamente no santuário lá dos Capuchinhos, né, na igreja dos Capuchinhos, os franciscanos. E aí alguma coisa dentro de mim dizia assim, olha, volta lá, né? Então eu não sei se eu criava isso, como que vinha isso, né? Mas eu tinha 9, 10 anos. E assim, a minha família não era essa família tradicional religiosa que tinha que estar todo dia na missa, aquela coisa, não. Meus pais iam, minha mãe ia à missa, né, mais final de semana, aos domingos. Minha mãe participava bastante da primeira sexta de cada mês e eu ia com a minha mãe, né? Eu achava aquilo interessante. Com 6, 7 anos, 8 anos. E aí esses meus amigos me convidaram para ser coroinha. Aí eu brincava assim, eu não quero ser coroinha, babar padre, não sei o quê, ficar debaixo da batina do padre e tal, aquelas coisas de criança que não tem muita noção e não tem maturidade, né, para entender o que é aquilo lá. E de repente um dia esse meu amigo disse assim, olha, vamos, se você gostar você fica, senão você não precisa ir mais. E de repente eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, mais ou menos isso. Isso aqui, quando eu cheguei na porta da igreja, a primeira coisa que veio à minha cabeça, eu nunca entendi isso, foi, eu quero ser padre. E aí veio aquela parte da vida de São Paulo, né, que ele cai do cavalo, é como se, não sei, não posso dizer que foi a mesma cena, né, mas é que eu acho que foi o mesmo sentimento, né. Então, antes eu não tinha esse apreço por igreja, porque criança, ou jovem, ou pré-adolescente, talvez naquela época não tinha essa noção toda, né? Que hoje os jovens são bem mais espertinhos, né? Os pré-adolescentes hoje têm uma capacidade assim de pensamento, de conectar ideias que acho que nós não tínhamos tanto assim não, porque eu era muito tímido também. E aí veio justamente isso, eu quero ser padre. Pronto, fui para essa primeira reunião, já me apaixonei ali, e já quis ir todo dia praticamente, mas a minha mãe não foi muito com isso não, né? Então não gostou muito não, porque eu acho que o filho assim que ajudava em casa, estava trabalhando com o pai, fazia aquela coisa toda e tal, eu acho que o propósito deles, o pensamento deles é ou médico ou advogado, porque antigamente era assim, né? Tinha que ter um médico ou um advogado, então doutor. E aí se a família não era muito religiosa, porque antigamente as famílias tinham isso, era um padre e uma freira. Mas na minha família não tinha essa realidade de ser tão assíduo na igreja, então nós não tínhamos essa presença dentro da igreja. E de repente eu estou lá. Meu pai nunca falou nada. Então meu pai sempre aceitou, numa boa, tranquilo. Mas minha mãe não, minha mãe ficava assim, não quero, não sei o que, tal. Eu lembro que uma vez minha mãe foi falar com um frade, na época era o Frei Nazário. Dizia assim, olha, eu não quero meu filho aqui, proíba do meu filho estar aqui. Engraçado que ela era religiosa, ela ia às missas aos domingos, mas eu lembro desse episódio. Depois, aí quando eu entrei, aí eu insisti, né? Continuei lá, e quando eu entrei para o grupo vocacional, eu deixei bem claro isso, eu quero ir para o seminário, mas ainda tinha aquela resistência, né? Sei que um dia minha mãe viajou e foi um frade lá, e meu pai estava em casa, você vê, as coisas acontecem na hora certa, não adianta você querer forçar a barra com Deus e achar que essa porta está fechada e eu tenho que empurrar essa porta porque do outro lado tem coisas boas para mim. Espera o tempo de Deus. Você tem que saber esperar. Então o ser humano hoje ele é muito impaciente. Você não sabe esperar. O ser humano não sabe esperar. E aí eu sempre coloco essa ideia do agricultor. Se o agricultor não tiver a capacidade de saber esperar o tempo certo da colheita, ele morre. Sim. E o que é que ele faz? Ele prepara a terra, ele escolhe as melhores sementes. Ele, no tempo certo, ele lança as sementes, no tempo certo, ele vai colocando ali os produtos, ele vai colocando água, ele espera o tempo da natureza, derramar chuva, senão ele vai irrigar todo o terreno. Aquela semente, ela tem um processo, debaixo da terra a semente morre, depois ela nasce com cores novas e festivas, ela brota, ela nasce, ela cresce e com o passar do tempo ela vai produzir os frutos. Olha o tempo de espera.
Aí outro dia eu estava vendo uma reportagem com a Ana Maria Braga e ela estava justamente no terreno que a colheita daquele fruto levam, se não estou enganado, foram 2 anos. 2 anos para poder o agricultor tirar o fruto. É muito tempo, né? 2 anos ou 4 anos, alguma coisa assim, acho que 2 anos, né? E aí ela falava sobre isso, justamente sobre o tempo da espera. E se você não tiver essa paciência, você não consegue nada na vida. Por isso que muita gente desiste com facilidade, por quê? Porque vive no chão da expectativa, aí não passa o tempo como ela quer, ela não sabe ter esse manejo com a paciência, ela desiste com facilidade. Então as pessoas hoje, elas desistem com facilidade dos seus sonhos, seus projetos. Por quê? Porque elas olham lá na frente, elas esquecem de viver hoje. Olha, eu tenho isso aqui hoje para viver. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer arrombar essa porta e achar que do outro lado tem coisas boas. Não, se a porta está fechada, deixa que Deus abra. Deus também é um bom cavaleiro, ele abre a porta e na hora certa. Não adianta querer arrombar essa porta achando que tem coisas boas, porque vai que você abre essa porta e do outro lado não tem coisas boas para você. Não era o tempo de Deus. Então aí eu tive toda essa paciência, né, de entrar para o seminário. Minha mãe estava viajando, aí esse frade foi lá em casa, que era o Frei Carlos, e pediu, olha, o Frei Ricardo quer ir para o seminário, ele é muito jovem, mas ele tem que fazer uma experiência lá no convento. Como esse mês agora é de férias e os outros estudantes não estão lá porque estão de férias, ele poderia ir e ficar? Aí meu pai disse, se ele quer ir, pode ir. Meu pai nunca, que eu recorde assim, meu pai nunca falou nada. Meu pai sempre foi muito... Meus pais são simples, né? Então meu pai nunca falou nada. E assim eu fui. Quando minha mãe chegou, que eu não estava em casa, aí ela disse assim, se ele quer ir, então deixa. Pronto. Você vê que no tempo certo as coisas acontecem. Não adianta forçar. Quando você força, você não consegue o seu objetivo. E aí passei aquele mês lá ajudando, lá os frades, né? Voltei e aí eu comecei a fazer encontros, né? No Crato, Barbalha, aquela coisa toda. Viajei para Sobral, foi minha primeira viagem assim que eu recorde, né? Longe assim dos meus pais. Foi para um encontro de convivência em Sobral, isso em 94. Em 95 eu entrei para o seminário. Quase 30 anos. Próximo de 30 anos que eu saí de casa. E o tempo, quando a gente olha, ó, ele vai embora. É rápido demais. Boa. 30 anos quase que eu saí de casa. Aí quando eu olho assim, às vezes em algumas pregações eu digo o seguinte, olha, nós não temos noção do tempo. Porque quando você olha, você lembra do seu passado, e eu fico pensando assim, olha, foi outro dia que eu estava lá na rua brincando, né? Era um moleque ali, aquela coisa toda e tal, correndo na rua, fazendo, sabe, peripécias e tal, e de repente, 46 anos se passaram. É rápido demais, né?